Gente, estamos aqui no dia 14 de junho, depois do congresso do PT, que se reuniu na Bahia com os líderes socialistas e comunistas regionais e internacionais, com a presença da presidente Dilma Rousseff e de outros líderes internacionais, para implementar a URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Bom, eles fizeram esse congresso porque eles estão em crise. O governo socialista marxista do PT está em crise completa. Porque, veja, seus eleitores estão descobrindo que as promessas que eles fizeram foram somente com fins eleitoreiros, para conseguir o voto e nada mais. Nenhuma delas está se cumprindo. A situação social está piorando a cada dia. Os hospitais estão cada vez piores. Nas escolas, os seus filhos e filhas estão sendo corrompidos e pervertidos. A violência está completamente descontrolada e os marginais atacam policiais desarmados e a população fica indefesa diante deles. As empresas não conseguem pagar mais os impostos que foram super elevados e estão agora demitindo em massa, não conseguem manter essa gente. As demissões, por sua vez, levam à diminuição da demanda de bens e serviços, da procura por bens e serviços. Como tem menos demanda, as empresas produzem menos ainda e vão demitir mais ainda, num círculo vicioso de um caos econômico. Bom, esse caos econômico faz com que o governo receba menos impostos e, considerando a dívida trilionária que Lula e Dilma fizeram, isso faz com que eles fiquem desesperados por conseguir mais recursos financeiros, aumentando mais ainda os impostos e diminuindo os benefícios e os custos dos programas sociais deles, que vão sofrer cortes e reduções. Não pense aqueles que estão recebendo algum auxílio que vão continuar recebendo isso por muito tempo. Então, eles vão gerar um caos financeiro e econômico ainda maior. Já estão nesse processo acelerado. Por outro lado, os eleitores honestos, com a exposição pelo Ministério Público e pela Polícia Federal e pelo juiz Sérgio Moro de todos os conchaves e de todos os escândalos que estão acontecendo, estão descobrindo que os petistas estão envolvidos até o pescoço nesses casos de corrupção, aliados a outros membros de partidos aliados corruptos. Neles se incluem também o PSDB. Então, incluem também a Lula e a própria presidente, que está tentando se safar por todos os meios, mudando as leis, mudando os juízes, mudando os procuradores. Muito esperta, né? Ela não consegue vencer um processo civil, então tenta mudar tudo. Bom, por fim, os eleitores cristãos estão descobrindo também que os comunistas querem destruir toda a liberdade religiosa, todos os valores cristãos, todos as nossas práticas e costumes religiosos e os nossos tudo aquilo que a gente preza mais com auxílio dos seus agentes que estão cometendo verdadeiros atentados religiosos, como é o caso da comunidade lei-guéstica do Brasil, que agora se marginalizou completamente, se tornando cúmplice lá do PT para criar o caos religioso e social. Muito bem, o governo comunista está completamente cego, porque sabe, ou deveria saber, que jamais vai conseguir fazer as transformações estruturais que retirem dos investidores e dos donos de empresa o controle dos mecanismos fundamentais da economia, sem a destruir completamente. Vejam bem, quem deteta a demanda, a procura por bens e serviços, são as empresas e os empreendedores, que, por sua vez, planejam, organizam, implementam e dirigem as operações econômicas e que levam, numa livre interação com o mercado consumidor, a criar empregos e a gerar mais estabilidade econômica para a região. Na tentativa de tentar interferir com isso, eles estão destruindo completamente a economia. Eles destruíram a estabilidade econômica. Né? Bom, os planos deles não vão ocorrer
que eles estão dizendo no caderno econômico dele, eles jamais conseguirão reocupar as ruas usando a sua militância, porque cada vez eles têm menos militantes. E os protestos contra eles se avolumaram, se organizaram, e nós estamos nos planejando de tal forma que os socialistas hoje em dia são uma minoria. A reforma democrática e popular deles, com os conselhos populares, jamais vai acontecer porque os seus principais aliados estão se distanciando deles. E estão rejeitando eles completamente por causa das devassas da Polícia Federal e do Ministério Público, que revelam os crimes de corrupção e de responsabilidade que eles são culpados. Eles tentaram mudar a definição de crime de responsabilidade civil, né? E vão levar inevitavelmente à cadeia os culpados, assim que o Supremo sair da influência maligna e corrompedora do PT. Bom, a tentativa deles de fazer com que a classe trabalhadora, como se as demais classes não trabalhassem, controlar as principais alavancas da economia e da política nacional através dos conselhos populares, que seriam instituídos pelo Decreto-Lei 8.243, foi barrado no Congresso. E embora tenha sido reeditada na reforma política, a mesma já foi retirada de pauta por 3 partidos. E a Assembleia Constituinte, que visa destruir o regime democrático republicano, também vai seguir pelo mesmo rumo. Porque eles não são loucos. A esquerda socialista, então, se dividiu completamente devido aos casos de corrupção e aos nossos protestos, aos nossos movimentos pelos valores de direita, que estão cada vez mais sólidos, mais unidos e visíveis na mídia nacional e internacional. Essa, então, já está denunciando abertamente a validade das eleições que foram fraudadas aqui. O caso da Smartmatic se tornou um caso internacional. Bom, assim sendo, os comunistas estão cada vez mais apavorados com a nossa reação legítima e coerente e tentam se justificar como sendo vítimas de um ambiente de ódio criado pelas manifestações ostensivas de extrema-direita, em vez de fazer uma legítima análise de meia-culpa, determinar onde é que eles fizeram os erros e as cagadas dele, para tentarem se salvar da reação totalmente justificada da população e das Forças Armadas, que estão cada vez mais prontas para intervir. As tentativas deles de nos intimidarem com censuras e perseguições têm sido enfrentadas bravamente e vão continuar a ser. O que os comunistas chamam de democracia nada mais é do que a corrupção e a extorsão da mídia, de autoridades e de líderes sociais e religiosos legítimos como forma de comprar, intimidar, chantagear ou matar seus adversários. Assim como manter as urnas fraudulentas como seu mecanismo de sustentação e validação no poder. Isso vai acabar. Assim sendo, tendo em vista os últimos acontecimentos e a realização do Congresso do PT na Bahia, com a presidente e mais lideranças regionais, pela implementação da Ursal socialista que efetivamente destrói nossas fronteiras, nossas propriedades privadas, nossos costumes, nossa liberdade de religião, nossa justiça social, nossa segurança pública, nossa democracia, exercida unicamente por meio de representantes eleitos livremente por meios válidos e exercida por 3 poderes completamente independentes. Eu peço a todos os cidadãos honestos brasileiros, honrados, que se unam a nós e façam uma greve geral por pelo menos 4 dias, mais que isso, pela nossa liberdade, pela nossa democracia e pelo nosso futuro, pelo futuro de nossos filhos, de nossos amigos, de nossos parentes e de todos aqueles que a gente preza. Muito obrigado.